Que haja luz em sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos continuar a nossa série sobre o livro do Apocalipse. Um tema bastante extenso e de certa complexidade, por isso o dividimos em 22 vídeos, cada vídeo correspondendo a um capítulo do último livro da Palavra de Deus, o qual foi escrito por João na ilha de Patmos, conforme revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo. Este é o vídeo número 14, portanto, que se refere ao capítulo 14 de Apocalipse. E neste vídeo veremos a respeito do Cordeiro e de seus remidos no Monte Sião. Também falaremos a respeito de 3 anjos que proclamam os juízos de Deus e acerca da ceifa e a vindima. Lembrando que no vídeo anterior, que se refere ao capítulo 13, nós estudamos a respeito da besta que sobe do mar, que é o anticristo, e também sobre a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Neste capítulo há um contraste entre os verdadeiros adoradores do Altíssimo e os adoradores da besta. No vídeo anterior, nós vimos a respeito dos adoradores da besta. E no capítulo 14, João abre este capítulo nos versículos iniciais, fala sobre os remidos de Deus que adoram ao Senhor Criador dos céus e da terra, evidenciando a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus, entre quem adora a Deus e quem adora a besta, entre quem é selado por Deus e quem é marcado pelo próprio diabo. E João viu o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. O Cordeiro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os seus remidos aqui não se tratam dos salvos em sua completude, e sim dos 144 mil filhos de Israel que serão salvos durante a grande tribulação, conforme estudamos a respeito no capítulo 7. Os filhos de Israel que irão se converter após o rapto da igreja, após a primeira fase do arrebatamento. E depois de sua conversão, esses 144 mil israelitas permanecerão fiéis a Deus e serão responsáveis por pregar o evangelho, para que um segundo grupo de convertidos também tenha a oportunidade, se converta, se arrependa. 2 grupos de convertidos durante o tempo da grande tribulação. O primeiro grupo dos 144 mil e o segundo grupo composto por pessoas de várias nações e um grande número. Com toda certeza, a missão dos 144 mil se encaixa muito bem no plano de Deus, que sempre oferece uma chance, uma nova oportunidade para que todos se convertam, se arrependam e se rendam ao Senhor. Então vamos à abertura do capítulo 14, o versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Então o Cordeiro Jesus sobre o monte Sião. Aqui não é o monte Sião terreno, e sim celestial, conforme veremos daqui a pouco. E com ele 144 mil filhos de Israel, 12 mil de cada tribo, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Esses 144 mil convertidos durante a grande tribulação terão em sua testa o nome, o selo de Deus, com o nome do Pai e o nome do Filho também. Aqui os 144 mil não são vistos mais na terra. Agora já são vistos lá no céu. Outrora eles estavam na terra e se converteram e propagaram o evangelho. Estamos usando o tempo passado, mas obviamente se tratam de eventos futuros, eventos que João foi vendo, foi narrando, usando muitas vezes o pretérito, mas se tratam de eventos que vão acontecer ainda. Então, os 144 mil reunidos com o Cordeiro no Monte Sião, o Monte Celestial, conforme nós podemos
conferir com o texto de Hebreus, no capítulo 12, versículos 22 e 23. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Olha só, ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E aos muitos milhares de anjos. E o texto continua no versículo 23. A universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha só, então, ali os 144 mil remidos, encontrando-se com o Senhor Jesus, com o Cordeiro puro e inocente, que morreu por todos. E todos reunidos em uma cidade celestial. Os 144 mil filhos de Israel compõem um grupo dos santos. Conforme eu disse, nesse momento já não se encontra mais na terra, e sim no céu. Os 144 mil irão rejeitar a marca da besta, sendo aí um diferencial entre os servos de Deus e os servos do diabo. Porque os 144 mil filhos de Israel estarão selados com o nome do Pai e o nome do Filho também, indicando que eles serão propriedades do Senhor, enquanto que os adoradores da besta receberão a marca dela, na mão direita ou em sua testa. Então, mostrando que os adoradores da besta passam a ser propriedades de Satanás. Os 144 mil selados por Deus, sendo propriedades do próprio Deus, e os adoradores da besta recebendo a marca da própria besta, sendo propriedades, então, do próprio diabo. E João ouviu no céu um cântico novo, certamente um cântico de redenção e vitória. E tal cântico somente será compreendido pelos 144 mil israelitas. Veja o que diz o versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. Então, no céu, esta voz ouvida, a voz de muitas águas, também instrumentistas, arpistas, tocando uma nova canção. E o versículo 3 continua, parte A primeiro. E cantavam um como cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. Então, o cântico entoado na presença dos 4 animais e dos anciãos. Já estudamos a respeito dos 4 animais e dos 24 anciãos, mas daqui a pouco falaremos a respeito disso novamente. A parte B do versículo 3 continua. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Então, o cântico entoado no céu, um novo cântico, somente compreendido pelos 144 mil filhos de Israel que foram comprados aqui da terra. Todos aqueles que se rendem ao Senhor Jesus, que ouvem o Evangelho, aqueles que se entregam a Cristo, foram comprados por seu sangue. O Senhor Jesus, sendo Deus, se esvaziou de sua divindade, esteve na terra, morreu por todos nós, e o seu sangue puro e inocente nos limpa de toda mancha, de toda culpa. A todos aqueles que se arrependem é oferecida a salvação. O Senhor Jesus pagou o preço por todos. Ele nos comprou pelo seu próprio sangue. E João viu lá no céu os 4 animais. Lembrando que o 4 na Bíblia é o número da terra e representa toda a criação de Deus. E os elementos terrenos são a água, a terra, o ar e fogo. Então, João viu os 4 animais lá no céu. Na verdade, ele viu toda a criação de Deus. E viu também os 24 anciãos. Estudamos sobre tanto os 4 animais como sobre os 24 anciãos no capítulo 4 de Apocalipse.
Os 24 anciãos representam os salvos de todas as épocas, tanto da antiga aliança como da nova, tanto do Antigo como do Novo Testamento. O número 24 é a soma das 12 tribos de Israel, representando a antiga aliança, o Antigo Testamento, e 12 apóstolos, representando o Novo Testamento. Então, João viu nos céus os salvos de todas as gerações da história da humanidade. E os 144 mil filhos de Israel irão se converter durante a grande tribulação e não vão se contaminar com o pecado, com a imoralidade. Eles serão responsáveis por propagar o evangelho nesses dias que serão tão difíceis da história da humanidade. Os dias mais difíceis, nunca antes na história você se deparou, você tem um registro de dias tão difíceis como esses que virão, que estarão por vir após o rapto da igreja, principalmente durante o período mais crítico da grande tribulação, em que a ira de Deus irá ser derramada sobre a terra e a fúria de Satanás, do anticristo e do falso profeta também estará imperando aqui na terra. Mas aqueles que creem em Cristo, que o recebem agora, serão poupados de toda essa ira, serão levados com Cristo antes de tudo isso acontecer. E os filhos de Israel que vão se converter depois não se contaminarão com a imoralidade, serão castos ou virgens, não no sentido literal, mas sim no sentido espiritual, e serão libertos do pecado e da idolatria, terão a missão de pregar o evangelho juntamente com as duas testemunhas, e através da pregação deles, outras pessoas irão se converter nesse período crítico. Veja o que diz o versículo 4, a parte A. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, no sentido espiritual. O livro de Apocalipse usa muitas figuras, muitos simbolismos, devemos interpretá-los da forma correta. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Pessoas leais, que vão se converter no período de grande tribulação e permanecerão leais ao Senhor Jesus. Esse grupo de remidos de 144 mil. E o versículo continua, sua parte B. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, aqueles que se convertem, que irão se converter, foram comprados por Deus, pelo sangue de Jesus. E os 144 mil filhos de Israel são considerados como primícias para Deus, porque são consagrados ao Altíssimo, separados, são santificados pelo Criador. E os 144 mil filhos de Israel que vão se converter permanecerão leais ao Senhor, serão irrepreensíveis, conforme conferimos no versículo 5. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Muito bem, assim deve ser todo aquele que se entrega ao Senhor. Que você permaneça firme até o fim, pois a sua obra terá recompensa. Depois João viu 3 anjos que proclamam os juízos de Deus. O primeiro anjo anuncia as boas notícias do Evangelho e do juízo de Deus. O segundo anjo anuncia a queda da Babilônia e o terceiro anjo anuncia o julgamento dos adoradores da besta. Então vamos ver cada um deles. O primeiro anjo que anuncia as boas notícias do Evangelho e o juízo de Deus. É importante ressaltarmos que em certo momento da grande tribulação, um anjo irá proclamar o Evangelho eterno. E o mundo inteiro será obrigado a ouvir a mensagem do Evangelho eterno pregada pelo anjo. Veja o que diz o versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua
e povo. Então o anjo, portando o evangelho eterno e sendo um proclamador das boas notícias, dando aí uma última oportunidade para que as pessoas se arrependam de seus pecados. E o versículo 7 continua, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então, chamando as pessoas ao arrependimento para que temam a Deus, porque o juízo está muito próximo, já quase não há mais tempo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O tempo está terminando, Deus está dando uma última chance. Então, este anjo que proclama o evangelho eterno é um mensageiro da misericórdia de Deus em meio aos juízos daqueles dias, dias que serão tão difíceis, mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, dá uma última chance aos habitantes da terra para que se arrependam e que se rendam ao Senhor e que escapem da condenação eterna para que possam se dirigir ao descanso eterno reservado por Deus aos seus fiéis seguidores. Depois João viu o segundo anjo, que anuncia a queda da Babilônia. Confira o versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então Babilônia irá cair, aquela grande cidade contaminada pelo pecado, pela idolatria, pela imoralidade, pelas heresias. A Babilônia irá cair. A queda da Babilônia representa o fim do sistema maligno político-econômico ligado à religião. É uma referência clara a Roma, em virtude de sua prostituição religiosa e de sua idolatria. Estudaremos com detalhes a respeito da queda da Babilônia no capítulo 17. Depois, João viu o terceiro anjo, que anuncia o julgamento dos adoradores da besta, os quais serão condenados ao tormento eterno, com fogo e enxofre. Veja o versículo 9. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, então a mensagem aqui referindo-se àqueles que adorarem a besta e que vão receber a marca, ou na mão direita ou na testa. Veja o que vai acontecer com essas pessoas. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, aqueles que rejeitarem o Senhor Jesus e que receberem a marca da besta, aqueles que adorarem a besta, receberão como consequência a ira de Deus e serão atormentados com fogo e enxofre. E o tormento será eterno, conforme constatamos no versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Veja só, o tormento será eterno mesmo. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite, sem descanso. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Em contraste, o diabo é um imitador, é o pai da mentira. Enquanto Deus sela os seus fiéis seguidores, também o diabo sela aqueles que são seus. E aqueles que são selados por Deus, que têm o seu nome escrito no livro da vida, são salvos e estarão com o Pai na eternidade, onde nunca mais haverá nenhum tipo de sofrimento. Já aqueles que adoram a Satanás, que rejeitam a Cristo, que adoram a besta e que vão receber a marca da besta, serão condenados, marcados para a condenação eterna. Os santos devem permanecer na fé. Você que já entregou a sua vida a Cristo, permaneça fiel até o fim. Veja o que diz o versículo 12. Aqui está a paciência dos santos,
Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então seja paciente, perseverante, mantenha-se na fé, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Depois há uma mensagem de bem-aventurança dos mortos no Senhor, conforme lemos no versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. A parte A do versículo 13, daqui a pouquinho leremos a parte B. Mas aqui João, então, orientado a escrever uma mensagem que felizes, bem-aventurados ou felizes são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Porque a essa altura haverá uma grande perseguição imposta pelo anticristo, por Satanás e por todos os agentes malignos que cooperam com os planos diabólicos. Perseguição, tortura a todos aqueles que rejeitam a marca da besta e que decidem servir a Cristo. Uma perseguição ferrenha. Então aqueles que morrem serão poupados do sofrimento e partirão para a eternidade com o Senhor. Por isso que felizes são aqueles que agora morrem no Senhor, porque serão poupados do sofrimento aqui na terra, da ira de Deus, dos flagelos que serão derramados sobre toda a terra. E o versículo 13 continua: sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, na verdade, aqueles que morrerem e não negarem a fé, mesmo com a dura imposição do anticristo, tentando fazer com que as pessoas abandonem o Senhor Jesus e recebam a marca da besta, mas aqueles que forem fiéis, na verdade, serão contemplados com a morte. A morte não será o fim, nem será um castigo. A morte será um presente, pois as pessoas que morrerem como mártires deixarão o sofrimento terreno e partirão para um descanso eterno, para uma vida de paz por toda a eternidade. Felizes os mortos, então, porque o martírio dos que se converterem e morrerem durante a grande tribulação, por não negarem a fé em Cristo, será recompensado. A morte, na verdade, libertará os fiéis a Cristo das perseguições do anticristo. E os que morrem em Cristo encontram refrigério, descanso, paz e segurança. Morrer em Cristo é lucro, jamais é prejuízo. E depois o texto de Apocalipse fala sobre duas colheitas, também chamadas de a ceifa e a vindima, que na verdade são duas colheitas, duas ceifas. A primeira ceifa referente aos gentios e a segunda ceifa referente à nação de Israel especificamente. A primeira ceifa abrange o mundo todo e a segunda ceifa abrange a nação de Israel. E não se tratam aqui de ceifas dos santos para o céu, e sim dos ímpios para o justo juízo e para a condenação eterna. Primeira ceifa dos gentios será uma grande ceifa de almas pela foice do Senhor Jesus e também de seu anjo. Jesus Cristo aparece agora sentado sobre uma nuvem branca, o que mostra a sua pureza e a sua justiça. Ele não mais usa uma coroa de espinhos, e sim usa uma coroa de ouro, o que destaca a sua realeza. E ele aparece com a foice na mão, porque é chegada a hora da colheita. Confira o versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Então o Senhor Jesus assentado sobre a nuvem branca, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, a sua realeza, na mão uma foice aguda. A colheita está para acontecer, não há mais tempo. E o versículo 15, e outro anjo saiu do templo,
clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Então não há mais tempo, haverá a colheita, inevitavelmente. As chances têm sido dadas. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto ele está perto. Não espere ser tarde demais. Então, depois disso, a terra foi cegada. Depois da última chance dada por Deus, o mundo será ceifado e haverá a separação entre o joio e o trigo, conforme o Senhor Jesus ensinou. A terra foi cegada, mas os salvos serão poupados da ira de Deus e da condenação eterna. Mas os que rejeitaram a Cristo serão lançados no lago de fogo. Veja o que diz o versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Agora não há mais nada que o ser humano possa fazer para evitar aí o suplício eterno. Aqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus a essa altura serão levados à condenação eterna e jamais reverterão esse quadro. E aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus em tempo hábil escaparão da ira de Deus, da ira eterna, e estarão em um lar celestial, vivendo em paz pelos séculos dos séculos. E a segunda ceifa se refere a Israel, também chamada de vindima, porque é a ceifa somente das uvas, da videira. A nação de Israel é simbolizada na Bíblia pela videira. E a ceifa de Israel apóstata não se refere ao grupo sobre o qual já falamos, dos 144 mil remidos que se converteram a Cristo. Não, esta ceifa se refere àqueles que não receberam o Senhor Jesus em suas vidas, que se contaminaram pelo pecado, pela idolatria, pela imoralidade. Se refere à nação de Israel, que se voltou para a apostasia e deu as costas a Deus. O profeta Jeremias escreveu sobre a nação de Israel apóstata em seu livro, no capítulo 2 e versículo 21. Veja o que diz o próprio Deus: eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Então Jeremias escreveu, inspirado por Deus, e o próprio Deus falando com o seu povo. O próprio Deus plantou a nação de Israel como uma vide excelente, mas depois esta planta se tornou degenerada, abandonou o caminho do Senhor. Em seguida, João viu um anjo com uma foice aguda. Versículo 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, qual também tinha uma foice aguda. Continua no versículo 18. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, parte B do versículo 18 agora, lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Então é chegado o momento da ceifa, da colheita. Não há mais tempo. Todas as oportunidades têm sido dadas por Deus a todas as pessoas. Que você não perca a maior chance de sua vida de se entregar a Deus e de ter o seu nome escrito no livro da vida. E a ceifa virá. Aqueles que rejeitaram ao Senhor, aqui a segunda ceifa, referindo-se a Israel apóstata, vai acontecer, porque a palavra de Deus não mente. E aqueles que não aproveitarem as oportunidades dadas por Deus não poderão reclamar com o Altíssimo e serão condenados perpetuamente. E as uvas serão lançadas no lagar da ira de Deus. Ou seja, os
filhos de Israel que outrora estiveram na presença de Deus, mas depois se tornaram apóstatas, serão lançados fora da presença do Altíssimo e serão pisados. O lagar é o local onde as uvas são pisadas. E aqui em Apocalipse se refere a um cenário de guerra e carnificina que irá acontecer. Em um evento no qual haverá grande derramamento de sangue em uma área de 300 quilômetros de extensão. É um evento terrível que ali representa o juízo divino no Armagedon, uma grande batalha que ocorrerá fora da cidade de Jerusalém. Sobre isso escreveu também o profeta Joel em seu livro no capítulo 3 e versículo 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então, é chegada a hora da ceifa. O lagar já está cheio e os vasos transbordam, porque a malícia, a maldade do povo é grande demais. O povo que não se arrependeu será ceifado por Deus. E o versículo 19 de Apocalipse 14 nos diz mais: e o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Olha só, então, aqueles que deram as costas ao Altíssimo serão lançados no lagar da ira de Deus. A ceifa irá acontecer. E o versículo 20: e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então, muito sangue, muita carnificina. Essa batalha do Armagedon nós veremos com mais detalhes em estudos futuros, em vídeos futuros, mas será ali um evento de grande matança em massa, de carnificina mesmo, de crueldade, em um espaço de 1.600 estádios, ou seja, de aproximadamente 300 quilômetros. E o lagar será pisado fora da cidade, uma consequência, porque Israel, de forma generalizada, rejeitou ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus também foi morto fora da cidade de Jerusalém. E aqueles filhos de Israel que rejeitarem a Cristo terão seu sangue derramado fora da cidade de Jerusalém. E este foi, então, o capítulo 14. Que você continue acompanhando toda a nossa série imperdível sobre o livro de Apocalipse. Estude também outros temas que estão disponíveis no canal Exame das Escrituras. No próximo vídeo, trataremos acerca do capítulo 15 de Apocalipse e falaremos a respeito dos 7 anjos com as taças das últimas pragas. Também falaremos a respeito dos remidos que entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Invista no conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento que liberta e que produz vida. Que o Senhor abençoe você, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.